Olá! Olá! Hoje estamos nós dois aqui. Maiarinha tá cuidando da Renata, não vai gravar com a gente hoje. E a gente vai... A gente pretendia fazer um vídeo falando sobre quem a gente admira. Mas aí a gente percebeu que a gente admira demais os pais da gente. Então virou um vídeo sobre nossos pais. Desculpa, é pessoal, mas é nosso. Aí depois a gente faz um sobre... Ídolos externos. E roda a vinheta. Nós. Então, diferente da Giovana, os meus pais já foram, né? Foram embora já. Mas assim, eu ainda guardo uma tremenda admiração pelos dois, né? Pelo pai e pela mãe. Os meus pais são de Casa Branca, né? Lá no nordeste do estado de São Paulo. E meu pai tem origem no sítio, né? Minha mãe já é uma filha de joalheiro, ourives, né? Relojoeiro. Cara que fazia joia tudo. É. Então, assim, são duas origens bem diferentes, mas são duas famílias, né? Italianas, Piccolo e Barzon. Minha mãe era dona de casa, meu pai era mecânico e... Doido. ouso dizer que era um engenheiro sem diploma, né? Ele era um cara que ele manjava muito de muita coisa e nos tempos que ele trabalhou na indústria, muito engenheiro da indústria vinha tirar dúvida com ele sobre um monte de coisa. Então, daí vem a minha admiração por ele, né? Era uma pessoa extremamente inteligente, era um orquidófilo, né? Já mostrei minha admiração por ele num outro vídeo do canal, no dia 20 de dezembro, né? Eu não lembro o número do vídeo, mas é o que a gente mostrou o Soroca da Onça, em que ele aparece apresentando os lugares que ele mais gostava, né? Foi professor de ensino técnico em Mojimirim, né? E era uma pessoa extremamente divertida, é o avô dela, né? Uma pessoa extremamente divertida, extremamente capaz. Dificilmente eu vi esse homem de baixo astral. Vi, mas foram muito poucas as vezes que eu vi de baixo astral. É um cara muito pra cima, gostava muito de realizar certas coisas, né? O carinho que ele tinha com animais, com as orquídeas dele, com as netas, né? No caso, ele conheceu só duas. Só duas das 4 netas, né? Eu acho que a única que lembra dele realmente sou eu. A Tata, porque a Tainá ela talvez tinha 3 anos, né? Quando ele faleceu. E a Ana Luísa veio um ano depois, né? Inclusive ele descobriu que a tia Cleide estava grávida da Ana Luísa uns dias antes de falecer. E aí ela esqueceu completamente que ele tinha falado Depois que ela foi lembrar que ele tinha falado pra ela, ó, você tá grávida. Né? Meu avô, ele pegava, bom, dizem, né? Isso eu não cheguei a ver ele fazendo, mas ele pegava na pessoa assim e falava, você tá grávida, não precisa nem fazer teste. Ele tinha uns lances assim, ele tinha umas coisas loucas. Ele era meio malucão, assim. Meio? A gente tinha que vir de algum lugar, né? De um espírito italiano quente, né? Pra falar palavrão italiano não pensava 2 vezes, né? Era la puttana vaca, dio caneta, porco, cane. Inclusive eu vou enfiar no pai dele aqui, assim, ó. Inclusive quando eu ganhei a vaga pra ir pra Itália, o pessoal falava assim, nossa, Gi, sua família é italiana, dos 2 lados, você sabe falar italiano? Eu falei, sei, xingar bastante. É tudo xingamento que a gente ainda carrega, que ele não xingava, poucas vezes eu ouvi ele xingar em português, ele ficava bravo com alguma coisa lá no fundo, quando eu tava mexendo na oficininha que ele tinha no fundo de casa, no torno lá, alguma coisa dava errado, com certeza vinha uma série de xingamentos em italiano, assim, sem dúvida, né? Graças a Deus guardo muita coisa que ele fez aqui nessa casa, muita coisa que ele fez eu tive que tirar porque não havia quem consertasse, porque ninguém entendia o que ele tinha feito, né? Então, assim, por exemplo, o sistema de descarga da privada de dentro de casa, 2 anos depois que ele faleceu, a gente precisou trocar, porque era elétrica, né? Assim como, por exemplo, os padrões da pia da cozinha são exclusivos, eu não acho pra substituir, porque foi ele que fez toda a parte de encanamento, a torneira
É uma torneira também que o sistema foi ele que inventou. Então, enfim. Ninguém Era um professor sabe. pardal que a gente tinha aqui. Adorava a arte, adorava a música. Eu acho que a veia musical minha, do Renato e até das minhas sobrinhas, tudo veio muito desse gosto que ele tinha pela música, né? Acho que ele transferiu principalmente pro Renato, né? Falando nisso, o vídeo, eu acho que não sei se da semana que vem ou da outra, vai ser bem especial pro Renato. E a gente conta por que depois. No caso, eu Falando conto, sai daqui. no Renato, é hora de falar do pai dela. Meu pai... eu já vou dar spoiler, né? Porque eu gosto. Meu pai, essa semana a gente vai fazer um espetáculo comemorando 50 anos de música dele. No espetáculo eu vou comemorar 20 anos de dança. Que ele começou a estudar música com 8, eu comecei a dançar com 7. E coincide, assim, esses 30 anos de diferença exatamente, né? E meu pai, ele é o cara que me incentivou e me deu exemplo da arte e que me mostrou o que eu gosto, o que eu mais gosto de fazer na vida, né? Na verdade é pai dela, mas é meu irmão e também eu devo muito do que eu gosto de arte a ele. Meu pai quase. Meu pai, tá, olha, de certo modo, né, eu convivia muito mais com ele do que com meu pai mesmo. Meu pai trabalhava na indústria, ia dar aula, tudo, e eu encontrava com o Renato direto, né? Então, E ainda a diferença de idade, né, sua, 15 anos. é a mesma diferença pra mim. Renato, seu velho. É a mesma diferença minha pra ele. Meu pai, ele é, assim, insuportável. Sim, bastante. Tem hora que é aquela coisa, né? Paz. Mas meu pai, ele é uma pessoa que ele gosta muito de mostrar para as pessoas o que ele sabe, mas assim, no sentido de levar o conhecimento para todo mundo. Ele é um típico professor. É. Ele sempre quer mostrar todos os meus namorados. Ele pegava assim e levava e vamos ver concerto, vamos ver tal coisa, vamos conhecer Hitchcock, vamos conhecer. Pause. Uma coisa que o Renato tem, eu já vou falar já, que eu vou falar da minha mãe depois, mas ele tem mania de fazer amizade com os namorados dela, né? Como a minha mãe tinha mania de fazer amizade com as minhas namoradas e com os meus amigos. Ela roubava meus amigos, mas depois eu falo disso. Mas o meu pai, ele é um negócio assim de levar a pessoa pra cultura, pro conhecimento, você quer falar disso, então você vai saber. E, nossa, muita gente, mesmo os meus amigos, assim, que passam pela minha casa, que acabam convivendo, acabam aprendendo muita coisa sem querer. Se não vê do nada, a pessoa tá lá, ela começa a assistir os filmes doidos. Não é uma coisa pedante, não. Uma coisa assim, de gostar de contar coisas, de gostar de levar e falar, nossa, você precisa assistir esse filme, você precisa ouvir essa música, você precisa... E é um negócio que eu admiro muito nele, porque é um negócio tão natural, porque tem muita gente que conhece, né? Meu pai é uma pessoa que conhece muito, e não conhece, ele conhece e ele vai atrás. Ele é cinéfilo, ele adora música. Ele chega a ser chato de tanto que ele corre vai atrás, atrás. meu Deus do céu. Impressionante. Ele pega, ele vai. Tem hora que ele pega a veia de um determinado tema e ele vai. Ele vai. Imersão total. E ninguém merece, porque aí ninguém aguenta. Outro dia ele invocou com um acidente horroroso que teve na década de 50, acho que foi em 55, nas 24 horas de Le Mans. E o que ele achou de material, e eu adoro, ele foi me mandando material, cara, é louco. É uma coisa que ele adora pesquisar, porque... Segunda Guerra Mundial, né? Ele gosta muito de história, mas ele tem um fascínio por Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que ele sabe mais de Segunda Guerra Mundial do que eu. Que é professora de história. Sou professora de história. Então tem muita coisa que eu chego, que se eu quero passar para os meus alunos, eu falo para ele, pai, você tem um material assim? Ele tem, entendeu? E filme é um negócio que assim, na casa daqui a pouco eu vou ter que sair do quarto para deixar o filme dele. Entendeu? Ele vai ser expulsa de casa. É impressionível. E o pessoal fala, e assim, é muito chato isso. As pessoas chegam, né? Mas você assiste tudo isso? Ele assiste. Nesse exato momento ele está em casa assistindo Alfred Hitchcock. Tem uma outra coisa do Renato que eu acho doida. Eu, quando vou ouvir música, eu sou assim, o que eu tô afim de ouvir hoje? Se eu vou ver um filme, o que eu tô afim de ver hoje? Não, ele faz uma programação. Ele anota na agenda. E ele vai assistindo segundo a programação. Ele coloca sexta-feira que ele vai ouvir
tal concerto. E ele ouve, ele fala assim, É doido vamos isso, assistir isso comigo? Eu falo, pai, eu não tô com vontade de ver Ingmar Bergman hoje. Eu não tô com vontade de ficar com vontade de me suicidar. Porque não adianta. Ingmar Bergman é um cara muito maravilhoso, é um diretor fantástico que ele adora. Mas me deixa pra baixo, e tem dia que eu não tô afim de ficar pra baixo. É incrível que assim ele fala, hoje eu vou ver tal coisa. Aí você vai ver, não é porque ele decide, não, simplesmente ele tem uma programação. Na agenda. Né? Ele faz um projeto aqui no Iguaçu, acho que a gente já falou sobre ele. Inclusive já gravou, teve né? papo de cinema, né? Que é o Tel Aviva. O Tel Aviva ele está com programação pronta até dezembro. Do ano que vem. Não, tô brincando. Não foi. Mas assim, pro ano que vem já tem as ideias. Já tem umas ideias, entendeu? Mas assim, programação dia por dia e é legal até que dezembro. o pessoal que vai no Tel Aviva gosta justamente disso, de ter um... Né? Não é uma coisa assim esporádica, não, tem um sentido que ele faz. Ele lá. faz assim, sabe? Tá legal. Dependendo do filme, se o filme tem uma referência, ele passa todas as referências, depois ele passa o filme. Entendeu? É um negócio fantástico e é uma cabeça que eu falei que eu jamais terei na vida. Que isso é uma coisa que eu realmente não peguei dele, que é essa organização. Falando de mãe agora. É, mãe. Né? A minha mãe era a típica bonachona. Nossa. Né? Era a falta de regra completa, né? Era uma diversão. Como eu falei, né? Uma das coisas mais legais é que assim, os meus amigos gostavam muito de vir em casa. Minha casa vivia cheia, para começar. Minha mãe gostava de casa cheia, né? E o legal é que ela fazia amizade com os amigos da gente, batia papo. Às vezes a gente ficava até meio irritado. Eu não sei meus irmãos, mas às vezes eu ficava até meio irritado porque eu queria bater papo com meus amigos e ela roubava meus amigos de mim. Ela ia contar a história, ia bater, e a árvore genealógica. Né? Ela chegava, você é filho de quem? É parente da fulana, que não sei o que. E ela, né, como ela estava aqui na nossa cidade, em Mogi Guaçu, desde o final da década de 50, ela conseguia traçar quem que era parente do amigo da gente, com quem, e contar histórias da família da pessoa, e de onde ela conheceu. E tinha uma cabeça pra data de aniversário. Ela e minha avó, né? E isso meu pai puxou também. Que meu pai puxou ele tem da minha mãe. Uma memória que é um negócio uma capacidade de memorizar, principalmente data de aniversário, de fulano, de ciclano, né? E sem Facebook. Né? Ela não chegou a nem ter ideia do que era. A rede social, sim, porque o Orkut existia. O Orkut já existia. Mas Facebook não. Embora ela não usasse computador. Ela tentou pegar o mouse umas vezes, não deu certo, ela largou mão. Né? Gostava de cinema pra caramba. Eu acho que o gosto da gente por cinema também pode ter vindo dela. Meu pai adorava cinema também. Inclusive meu pai adorava tudo que era tecnologicamente avançado. Ele assistia filme em 3D na década de 40, 50, quando teve o primeiro... Posso fazer astróloga? Ele era aquariano. O primeiro boom do 3D, ele contava, né? O Renato lembra dele contando. Posso fazer um parênteses? Meu avô fazia aniversário dia 16 de fevereiro. O de registro, né? De registro. Ele nasceu dia 13, nasceu dia 13 de fevereiro. Quando minha mãe estava grávida de mim, eu sou a primeira neta dele. Ele falou que se nascesse dia 13 ou dia 16, ele pagava o parto, pagava tudo no hospital. Eu nasci dia 19, ele pagou do mesmo jeito. Ele contava, né, pro Renato que ele tinha visto um filme no cinema que ali viu uma bolinha que ia e voltava, acho que uma bolinha de ping-pong. E o Renato viu outro dia o filme, lembrou disso e falou, nossa, realmente o 3D daquilo é impressionante. É o primeiro filme 3D feito na história, Museu de Cera, com o Vincent Price. Olha, uma coisa que eu sei igual vivo o papo de cinema. E a minha mãe também tinha muito disso, de gostar de cinema. Só que a minha mãe tinha um grande problema. Né? Às vezes ela via um filme assim, o filme é bom pra caramba. Aí você ia ver, tinha 10 que morria de câncer, umas desgraceiras, tudo. Então ela não servia muito como referência, assim, não, mas adorava sentar aqui na sala pra assistir um filminho, curtir, né? Fazia uma comida muito boa também. Né? A torta de frango que ela fazia, a rabada que ela fazia, o frango refogado que ela fazia. Eu vou parar de falar porque não consigo achar ninguém que faz igual que ela fazia e aí é complicado, porque a gente fica com vontade. Né? Gostava muito de música também, né? Gostava muito dos irmãos dela.
tinha uma raiz muito forte ali dentro dos Piccolo, mas gostava também das cunhadas, né, do lado do meu pai e tudo. Gostava de tirar sarro de todo mundo. Não, tirar sarro, falar, ela adorava Nossa, falar obscenidade pra ver a pessoa ficar vermelha. Gente, assim. era Falar engraçadíssimo. palavrão era terrível, né? Eu tenho uma prima que ela adorava quando a minha prima vinha cá, pra ela falar um monte de palavrão pra minha prima, só pra ver minha prima dar risada, né? Então era assim, era dava umas tiradas típica assim. bonachona mesmo. E aquela coisa, você chegava aqui, né, no caso, né, eu chegava aqui, Giovana, você já comeu? Já, vó. Mas come uma Come bolacha. um pouquinho, ó, tem tal coisa aí, era bem assim. Vó, não precisa. E Mas come aquela velha coisa de mãe também, né? Tava saindo de casa, carteira, bombinha, chave do carro e celular. Né? Eu lembro, quando ela faleceu, eu tava com 34 anos de idade. Tava com 34 para 35. Lembro que eu tinha coisa de 32 anos de idade, já namorava a Maiara fazia 7 anos já. Noivo. Era coisa de 1h da manhã, tava num barzinho batendo papo, né? Tocava o telefone. Onde você tá? Que hora que você vem? Não dormia cedo. Mãe, eu tenho 34 anos de idade. Não interessa, que hora que você vem? Não dormia cedo. Não dormia, não tinha negócio de dormir cedo. Acordava cedo, não sei como eu conseguia. Nem eu. Só que também não se cuidava, né? Tinha diabetes, talvez se tivesse cuidado mais, estava aqui com a gente hoje. Então, tanto ela quanto meu pai que não fez a ponte de safena dele. Mas tudo bem, isso é outra história. Sueli, vamos falar da mãe. Eu ia falar do basquete da avó. Jogou basquete, verdade. Ela era basquetuda. A minha E mãe ajudou o Renato a reformar o primeiro piano dele, que ela contava pra mim que ficava até de madrugada com ele, que ele comprou um piano que era um pouco mais antigo e os dois reformaram o piano junto. Também tem um detalhe assim, eu não sei como é que é a história, mas acho que era um piano Brasil. Minha mãe, sabe aquela história de o homem casa com a mãe dele? Meu pai casou com a mãe dele. Tinha dia que eu estava aqui, com 20 anos de idade. Tá, verdade. Ela ligava. Teve outra coisa que você falou no começo da avó, pera. Adora ver a casa cheia. Se a galera não vai na minha casa no final de semana, a minha mãe, ela fica quase em depressão profunda. Entendeu? Na minha casa, sempre tem, assim, quilos de comida. Nossa, se a galera não vai na minha casa... Se esse aqui não vai na minha casa de domingo, minha mãe quase chora. Você pode notar que, geralmente, os vídeos que a gente roda no canal, muitas vezes, mas muitas mesmo, o cenário é na casa da Giovana, né? Por quê? Porque a gente grava quando a gente vai lá de domingo. E a minha mãe, então, assim, nesse aspecto de querer sempre a casa cheia, de ser essa mãezona, assim, minha mãe, ela adotou muita gente pra ela. Ela adota muita gente pra ela. Minha mãe também fez isso, é demais, como parece. Mas meus amigos... Só que a minha mãe, ela tinha um negócio, né? Ela não adotava só assim de vai ir lá e dar conselho. Não, ela adotava às vezes da pessoa morar aqui em casa uma época. Verdade. E assim, minha mãe ela é de Fernandópolis. Já ouviram falar? Não queiram. Na verdade, ela é de Brasitânia, que é uma cidade de primeira. Você engatou segunda, tá fora. Já era. Minha mãe nasceu no sítio, com circular de cordão e de parto normal. Com parteira. Num curral. Tá. Tá bom, o curral na época era uma casa. Mas ela morou em casa de pau a pique. Ela morava no sítio, levava marmita pro meu avô. Ela conta várias histórias, assim, de situação difícil de... Quando ela mudou pra cá, ela passou fome, não tinha praticamente o que comer, ela recebeu muita ajuda de um padre daqui. Então, o começo de vida da minha mãe foi muito difícil mesmo. Mas, e eu acho que a coisa que eu mais admiro na minha mãe é isso, que ela teve um começo de vida muito difícil. Ela trabalhou de empregada doméstica, que os patrões pegavam e davam para ela o resto do que eles comiam. Ela não podia comer comida que era feita, ela tinha que pegar o resto do prato, entendeu? E ela, no final ela se aposentou como supervisora de ensino, pós-graduação, e que o pessoal
tinha dúvida, corria atrás dela. Aqui na região é difícil você ter um professor que... Não conhece a Sueli Que eu Barzon. falo assim, olha, eu sou cunhado da Sueli Barzon, né? Ah, conheço. Nossa, demais. Eu que trabalhei em escola, conheci tanta gente, todo mundo conhece ela. Então ela passou por várias etapas e... Foi inspetora de aluno. Foi inspetora de aluno. Ia pra faculdade sem comer pra conseguir tomar banho. E aí, no final da vida profissional no estado, ela era supervisora de ensino. Referência. Em referência na diretoria, na região. Manja de legislação. Nossa, Nossa, é até irritante. Falar com a minha mãe é uma aula de LDB, entendeu? As pessoas olhavam pra mim e diziam, mas você não sabe LDB? Eu falo, gente, eu não sou a Sueli. Apesar de parecer bastante, muito, né? Principalmente na lesadice, né? Minha mãe, ela derruba a casa. Eu não sei como minha casa tá em pé ainda. Ela derruba tudo. Tudo onde ela passa, ela derruba. Mas é uma inteligência. Assim, é normal num domingo a gente tá lá escutar um copo quebrando e falar Sueli sendo Sueli. Desculpa, Sueli. Isso quando a gente não ouve um barulho na cozinha e fala, ou sei lá, tipo, cadê a Sueli? Ela escuta, tá lá na cozinha, peraí, vamos lá. Mas assim... Ela vai odiar a gente. Vai. Ela fala assim pra mim, sinceridade demais dói, viu? Quando a gente fala esse tipo de coisa dela. Só que ela adota muita gente. Que ela nem precisava, sabe? Então os irmãos dela, ela trata como filho. Não adianta vocês falarem que não, porque... A mãe, ela trata como filho. A minha avó, ela trata como filho. Né? Então, no final da vida do meu avô, ela correu atrás do meu avô que nem louca. Lógico que ela foi, obviamente, ela foi a primeira a aposentar. Segunda. Só que meu tio por invalidez não conta, né? Mas ela foi a primeira a aposentar. Então, ela é que tem tempo. Então, ela corre atrás de tudo. O problema é que tem hora que eu tenho que chegar nela e falar assim, querida, tem você também, né? Você não é mais jovem. Fato. E você precisa se cuidar também. Aí, quem que fica louca sou eu. E tem outro detalhe também, tá? Vá gostar de criança assim na longe. Nossa Senhora, não pode ver uma criança na frente dela. Maria Renata chega lá, ela não fala oi pra ele mais, não. Eu perco a Renata. Minha mãe não fala mais oi pra ele, não. A Renata, tipo... Pronto. E a Renata ama ela, né? Demais. Gente... A gente podia falar mais... Nossa, demais. Assim, eu tô lembrando de coisas do meu pai e da minha mãe pra falar, do Renato também pra falar, mas não dá. O vídeo tem que ser curto e isso já tá muito longo. Bem longo. Esse é um vídeo muito pessoal da gente, a gente quis fazer. Por que a gente quis fazer? Porque quando a gente falou de falar de pessoas que a gente admira, né? Logo os pais já surgiram. Nossa, cai a lista, né? Então aí a gente falou, não, vamos fazer um sobre os pais. Depois a gente faz um sobre ídolos externos, né? Então assim, a Mayara também, ela admira muito os pais dela, queria falar, mas hoje não deu pra ela gravar com a gente. Uma oportunidade ela vai falar também. Tá joia? Esse é um vídeo que a gente não fala muito de gostou, compartilha, porque é uma coisa muito pessoal, né? Mas comenta aí o que vocês acham dos seus pais. Comenta o que vocês acham dos seus pais, né? O que mais vocês admiram dos seus pais? Ou se vocês conheceram alguns dos 4, né? Às vezes, né? A gente tem, por exemplo, o Tom que assiste o canal. Que conheceu os 4. Conheceu os 4, não. O Tom não conheceu meu pai. Ele não conheceu o vô. O Tom não conheceu meu pai. Ai, que pena. Bom, enfim, tem bastante gente. Eu lembrei do Tom, assim, de primeira, né? Mas tem bastante gente que conhece. O Tom é um dos adotados. Um dos que a minha mãe, aqui durante um tempo, trouxe pro nosso convívio, né? E, enfim, gente, é isso, tá? Semana que vem tem outro vídeo. Se inscreve no canal. Sim, se inscreve no canal. Coloca o sininho. Blim, 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 blim. E aqui a gente fala do que a gente quiser.